Hoje eu vou falar de um tema que vai te deixar impressionado. E você vai se perguntar, como que eu nunca descobri isso antes? Por que que as pessoas não pregam isso? Eu também me perguntei. Sabe qual é o tema de hoje? O mistério de Deus que esteve oculto nos séculos e séculos, mas que ele revelou somente aos seus servos, os profetas. Você vai ficar impressionado. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que me escutam, me assistem, aí no seu sítio, no seu interior, na sua casa, no Brasil, no mundo inteiro. Hoje eu tenho um tema maravilhoso que eu quero repartir com vocês através da palavra do Senhor. Eu sempre fui cristão, desde que eu nasci, já nasci crente, sou filho de pastor, já nasci na igreja, louvando a Deus desde que eu nasci. Li a Bíblia, mas não com tanta frequência. E às vezes o mal do cristão está aí, porque ele não lê as escrituras e acaba pecando por isso, acaba errando por isso. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia de uma forma tão grande, tão forte, Deus começou a me revelar muitas coisas através da sua palavra. Porque para você ter um entendimento da palavra, você precisa primeiro ter o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que te faz entender o que está escrito na palavra. E ao descobrir que é o Espírito Santo que me faz entender o que está escrito na palavra, eu comecei a ter muito mais sede, comecei a descobrir muito mais coisas sobre o que a Bíblia nos fala. Eu dividi esse assunto em alguns tópicos para a gente poder entender melhor, porque ele não é um assunto fácil de se entender. É um pouco delicado, porque vai surgir muitas perguntas e a gente tem que fazer uma boa exegese desse texto, pegar alguns elementos que possam ligar aos determinados textos que eu vou falar para a gente poder entender melhor. A primeira pergunta que eu vou fazer é onde na Bíblia é falado sobre esse mistério. Que texto da Bíblia fala sobre o mistério de Cristo ou o mistério de Deus? Vamos lá para onde o texto fala na Bíblia sobre esse mistério. Eu vou começar por algumas partes onde a Bíblia fala sobre esse mistério, porque ele fala para Daniel, fala para João, para Ezequiel e fala para Paulo. E o texto onde isso aparece é justamente em Daniel capítulo 12. Por que eu vou começar por aqui para depois chegar no mistério de Cristo? Para você poder entender que mistério é esse. Em Daniel capítulo 12, versículo 7, fala assim: E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual elevou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que seria depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando ele acabar de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Versículo 8: E eu ouvi, pois não entendi. E então eu disse: Meu Senhor, quando será o cumprimento dessas coisas? Aqui Daniel, ele não entende o que o anjo com a mão direita para o céu está jurando. Quando ele fala, que seria depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo. Ele não entende o que o anjo está falando. Então ele pergunta e o anjo interpreta essas coisas para ele. Vamos lá no versículo 9, o que o anjo fala. E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão seladas, fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Você pode perceber que aqui o anjo explica para Daniel o que seria esses depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. O anjo explica para ele e fala, que muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Aqui ele está falando da grande tribulação. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, o anjo explica para ele, para em poucas palavras a gente poder entender que é a grande tribulação. Aqui ele está falando da grande tribulação. Da mesma forma, ele fala lá em Apocalipse, capítulo 10, versículos 6 e 7. Também, se você voltar um pouco antes, no versículo 4, ele já começa a falar e a gente vai ler agora. Versículo 4 de Apocalipse 10. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: Sela o que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Ora, o mesmo anjo fala para João selar as palavras e não escrever. Em Daniel capítulo 12, ele fala também: Ô Daniel, sela essas palavras porque elas estão reservadas para o fim. Versículo 5. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra.
levantou a sua mão ao céu. Ora, o mesmo anjo com a sua mão levantada ao céu vai fazer um juramento. Ele faz o mesmo juramento que fez lá em Daniel. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e as coisas que estão nele, que não haverá mais demora. Ora, o anjo jura da mesma forma para João. Ele fez o mesmo juramento para Daniel e para João também ele jura. Só que aqui ele, em vez de falar de tempos, de um tempo, tempos e metade de um tempo, ele já vem e crava que não haverá mais demora. Ou seja, não haverá mais tempo depois disso. Aí ele vem, o que diz o versículo 7? É aonde começa o mistério de Deus. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a sua trombeta, o mistério de Deus se cumprirá, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aí você liga o mesmo texto de Apocalipse a Daniel. Aí vem mais na frente a questão do livrinho. Todos nós sabemos que é a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Esse mesmo livrinho que ele manda Daniel comer, manda Ezequiel comer e manda João comer. Eu não posso esticar muito o vídeo, senão vai ficar muito grande. Mas você pode ver que logo depois disso ele manda João comer o livrinho. Então, pessoal, quando eu cheguei nesse versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a sua trombeta, o segredo de Deus se cumprirá. Fiquei me perguntando que segredo é esse? Qual é o segredo que vai se cumprir quando o anjo tocar a sétima trombeta? Aí eu fiquei me perguntando, que mistério é esse oculto? O mistério que ele fala aqui, né? Como ele anunciou aos seus servos, os profetas. João era no Novo Testamento, Daniel no Velho. Ele revelou para Daniel, mandou Daniel selar as palavras. Revelou para Ezequiel, mandou Ezequiel selar as palavras. Revelou para João e mandou João selar as palavras desse mistério. Só que para Paulo foi diferente. No próximo vídeo eu vou falar muito mais detalhes sobre isso, porque senão vai ficar muito grande. Então, no próximo vídeo eu vou esclarecer muito mais coisas para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Curte aí, compartilha, comenta. Eu quero saber sua opinião. E até o próximo vídeo.